Olá pessoal, eu sou o professor Barbosa, vamos para mais uma aula. Vamos falar hoje sobre história geral, mais precisamente a história de Roma. Semana passada nós estudamos algumas civilizações antigas, como a egípcia, a civilização grega, e vamos tentar nessa semana, no decorrer dessa semana, estudar essa história que é a história de Roma. Só de orientação, informar que a história de Roma é bastante extensa, como as outras também, bastante extensa, e se divide em três fases, que é a fase da monarquia, república e império. Esse império também ele se divide em dois momentos, que é o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente e, consequentemente, a queda desses dois impérios. Mas vamos hoje tentar dar início com a formação, quais foram os povos que contribuíram nessa formação romana, na verdade, a formação romana ela está muito em volta das diásporas gregas, a literatura grega, que conta também a respeito, na verdade, a mitologia, melhor dizendo, que aborda a situação de Enéas, um troiano que peregrinou, percorreu o mar Mediterrâneo e chegou ali na região onde hoje é a Itália, na Península Itálica, que era chamada antigamente de Lácio, hoje onde é Roma e a Itália propriamente dita. E Enéas chegou ali, casou-se com uma jovem chamada Levínia, Essa jovem vinha de uma descendência de um reino, melhor dizendo, do latinos, reino latino, Levínia. E Enéas, em homenagem a ela, formou uma cidade, deu uma cidade em homenagem a ela, chamada de Levínia, ok? Tiveram um filho chamado Ascânio. Ascânio, por sua vez, foi para uma outra região dentro do Lácio e ali formou a cidade de Alba Longa, ok? Essa é a descendência, A mitologia nos mostra esse início de formação da Itália, Passa-se 400 anos aproximadamente, gerações saem gerações, entre as gerações, e um rei chamado Nomitor, foi usurpado pelo o seu trono, pelo seu próprio irmão, foi aprisionado, mas em um determinado momento, em um momento oportuno, ele conseguiu sair dessa prisão e deixou ali a sua filha, a rainha Sílvia, E a rainha Sílvia foi na verdade, foi pega pelo irmão de Nomitor, Amulho, e foi, na verdade, ela serviu a ele como uma serviçal, É como se fosse uma prisão domiciliar com algumas restrições, e essas restrições foi a proibição dela de casar e ter filho, gerar, ter gerações ali. Então, o que foi que ele fez? Essa foi a restrição de Amulho em relação à rainha Sílvia. Só que a mitologia ela nos fala que ela ficou grávida, do deus Marte. O deus Marte era o deus da guerra, E Amulho toma conhecimento, foi um transtorno maior do mundo, porque ela engravidou do deus Marte, o deus da guerra, e aprisionou, ela se tornou prisioneira de Amulho, e ela teve dois filhos gêmeos, que aí é uma história que muitos já conhecem através dos livros didáticos, que foi Rômulo e Remo, ok? Rômulo e Remo. Rômulo e Remo foi colocado dentro de um cesto e jogado no rio Tibre, ali no Lácio, e foi encontrado nas margens do rio por uma loba. Essa loba o amamentou,
essas duas crianças, Rômulo e Remo, e posteriormente eles foram encontrados também por um casal, né, por um pastor de ovelha chamado Fausto e a sua esposa chamada Clarence. Então foram criados por esse casal e essas crianças se tornaram adolescentes, né? A história fala que eram jovens bastante peralta, né? Aprontava muito naquela região e também fala também que eles cometiam alguns saques, né? Provavelmente furtos ali naquela região e se tornou é, é, jovens inconvenientes ali naquela. Teve um momento que Rômulo e Remo, né? Ele foi pego, foi levado para a cidade de Alba Longa, foi prisioneiro, ficou preso lá. E Rômulo tentou, né, de alguma forma, resgatar o seu irmão. Foi quando ele falou para o seu pai, Fausto, da situação que estava ocorrendo em relação ao seu irmão. E foi nessa oportunidade que o pai adotivo relatou para ele que eles seriam os prováveis, né, futuro, né, rei descendente da rainha Sílvia e rei daquela região ali. Quando Rômulo toma conhecimento, vai lá, né, para essa cidade que Remo estava, conseguiu fazer o resgate dele e convencer várias pessoas, aquele povo ali, né, alguns que estavam insatisfeitos com o Amulho e tentou, né, convergiram para uma outra região lá, só que teve um momento que os dois, né, entraram em atrito, né, criou um certo constrangimento entre eles dois, ao ponto de Rômulo foi lá e matou seu irmão, ok? A partir dali dá início, né, a monarquia de Roma. Rômulo foi o primeiro rei de Roma, né, segundo a mitologia, e a partir daí, né, cria-se ali uma convergência entre a mitologia e a história, né? E essa convergência, podemos também, para que nós possamos também entender que a mitologia ela teve uma grande contribuição, né? Haja vista porque na época não tinha nenhum escrito, né, para que nós pudéssemos, né, se aprofundar ou se apoderar da história verdadeira de Roma, né? Mas a mitologia ela teve seu papel fundamental quando ela fala que a questão da loba, né? A questão da loba que foi Rômulo e Remo, depois que foi encontrado, foi amamentado por essa loba. Na verdade, a história já nos remonta de outra forma. A história, na verdade, ela fala que a loba, provavelmente, foi a mãe deles, né, a mãe de Rômulo e Remo, a mãe adotiva, né, Clarence, que a amamentou. Ou seja, e loba, por que loba? Loba porque era o nome, esse era um termo usado na época para as mulheres que era profissional do sexo, ou seja, Clarence era uma profissional do sexo. Então, toda mulher para aquela época que era profissional do sexo, naquele momento ali, era considerado uma loba. Aí a mitologia ela mostra uma loba, né, com as duas crianças ali embaixo tomando leite, mas a história ela nos monta que a loba, né, é um termo usado para a profissional do sexo, as mulheres que eram profissional do sexo, e Clarence naquela época era uma profissional do sexo, ou seja, ela amamentou,
amamentou as crianças e o levou consigo e criou, né, eles e até a sua adolescência, até a sua fase adulta. Ou seja, essa é a história que a história nos passa, né? Ali, a partir dali, a Roma é uma vila, né? Mesmo simples, mas era uma monarquia, né? A contribuição muito forte, né? Muito precisa de outras civilizações que ali estava em volta ali do Lácio, como os sabinos, né? Os jóios, os próprios da própria região, os sabinos, né? Os sabinos, jóios, os dórios, né? Mas da própria região, que era os latinos, né? Descendentes, eles eram todos descendentes ali, ok? E mais tarde, né? Mais tarde veio os etruscos, né? Em que passaram ali 7 reis, né? Foram 7 reis num espaço de 700, que ela foi fundada em 753 a 509, né? Nesse espaço de tempo se passaram 7 reis, e os últimos 3 reis eram da civilização etruscas, né? E ali a gente vai entrar com uma outra vamos falar também dessa civilização que contribuiu muito, né, na questão militar, na formação, na parte mais forte de Roma, né, teve uma contribuição muito boa ali, tá certo? Então essa toda, o que é importante para a gente entender é essa, né, que ela foi formada através das diásporas gregas, né, das literatura, que eu digo, da mitologia, que é bastante forte, e a gente vê através da questão da simbologia da loba ali, aquela coisa toda, e também dessas regiões, né, dessas nações, desses reinos, mesmo pequenos, né, que nós não podemos dizer para a época que eram impérios, eram reinos pequenos, como a própria Itália ali, né, a Península Itália, se tornou uma vila simples, porém um rei, né, com o rei, que o rei era Rômulo, né, agora um rei, uma monarquia, né. Então essa monarquia, como foi falado, foram 7 reis, e a gente vai em uma outra oportunidade vamos dar início com a questão social, econômica dessa monarquia, ok? Então eu espero que tenha gostado. Dentro das possibilidades, em uma outra oportunidade a gente vai falar sobre essa monarquia, ok? E posteriormente república e império, ok? Tranquilo? Até mais.